Olá pessoal, então vamos começar agora pela questão 1 da prova da SpaceX 2019-2020. Então, se a equação polinomial x² mais 2x mais 8 igual a zero tem raízes a e b, e a equação x² mais mx mais n é igual a zero tem raízes a mais 1 e b mais 1, então o valor de m mais n é... Pessoal, essa questão, como muitas questões de polinômio, ela tem várias saídas, tá? Eu vou mostrar para vocês 3 soluções para esse problema, tá? A primeira solução... A primeira solução para esse problema é você, de fato, resolver a equação, né? X² mais 2x mais 8 igual a zero. Depois a gente somar uma unidade, essas raízes, e construir uma nova equação do segundo grau, né, que vai ter como raízes o a mais 1 e b mais 1. Então vamos lá. Como é que eu resolvo essa equação do segundo grau? A gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Então o delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai dar 4 menos 32, vai dar menos 28. Nesse caso, o delta é negativo, o que vai nos sinalizar que as raízes serão complexas não reais. Então, x vai ser menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é menos 28, sobre 2a, sobre 2. No caso, raiz de menos 28, só lembrando aqui, a raiz de menos 28, tá? Ela vai ser igual a raiz de menos 1 vezes a raiz de 28. Embora essa regra não esteja correta, tá? Você não pode utilizar que a raiz do produto é o produto das raízes quando elas são complexas, você pode usar isso só como forma de rascunho, para entender o que está acontecendo. A raiz de 28 é 2 raiz de 7, né? Porque 28 é 7 vezes 4, e aí o 4 consegue sair da raiz como 2. E a raiz de menos 1 é i. Então fica 2 raiz de 7i. Então ficamos com menos 2, mais ou menos 2 raiz de 7i sobre 2. Aqui a gente pode fazer uma simplificação, né, por 2 em todas as parcelas, e aí encontramos x igual a menos 1, mais ou menos, i raiz de 7. Beleza? Então, essas são as raízes da equação. Com isso, a gente achou os valores de a e de b, né? O a, então, na verdade, é menos 1 mais i raiz de 7, e o b é menos 1 menos i raiz de 7. Tá? Se o a é isso, quem vai ser a mais 1? Se a gente somar uma unidade, né, vai dar i raiz de 7, porque o menos 1 vai se cancelar. E quem vai ser b mais 1? b mais 1 vai ser menos i raiz de 7, porque o menos 1 vai cancelar com mais 1, certo? Então, repare, a gente quer agora construir uma equação do segundo grau, cujas raízes são i raiz de 7 e menos i raiz de 7, né? Que são os valores de a mais 1 e b mais 1. Como é que a gente constrói uma equação de segundo grau a partir das raízes dela, né? Conhecendo as raízes? Um método, né, muito comum é você utilizar a chamada forma fatorada da equação. Como é que é a forma fatorada? Vou escrever aqui no cantinho. Tá? A forma fatorada da equação do segundo grau é a seguinte. Quando você conhece as raízes, né, x1 e x2, você quer saber qual é a equação do segundo grau que tem essas raízes, você faz a x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz igual a zero. Tá? Por exemplo, se eu sei que as raízes são 1 e menos 2, o que eu faço? Eu faço a x menos 1 vezes x menos menos 2, x mais 2 igual a zero. Depois basta multiplicar aqui, né, aplicar a distributiva, para poder obter a equação do segundo grau. Tá legal? Esse coeficiente a, ele vai determinar o coeficiente do x², né? Só que ele já disse que o coeficiente do x² é 1, né? Você vê que ele está 1x². Se fosse 2x², você teria que colocar igual a 2. Mas no caso já é 1x², então o a é 1. Então podemos dizer que essa equação ela vai ser a equação cujas raízes vão ser i raiz de 7 menos i raiz de 7 vai ser
1 vezes x menos a primeira raiz, que é i raiz de 7, vezes x menos a segunda raiz. Menos menos i raiz de 7 fica mais i raiz de 7. Igual a zero. Tá legal? Então, ficamos com x ao quadrado. Aqui a gente tem um produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Então, a gente vai ter quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Igual a zero. Mas lembre-se que i raiz de 7 ao quadrado vai ser i ao quadrado, raiz de 7 ao quadrado é 7. Só que i ao quadrado é menos 1, né? É a unidade imaginária. Então, isso aqui vai dar menos 7. Então, repare, dentro do parênteses deu menos 7, mas ainda tem esse sinal de menos aqui, hein? Então, na verdade, vamos ficar com x ao quadrado mais 7 igual a zero. Essa é a equação do segundo grau, cujas raízes são i raiz de 7 e menos i raiz de 7. Beleza? Show! Então, essa é a tal da equação x ao quadrado mais mx mais n. Então, se a gente fizer uma comparação, a gente descobre que, se comparar com x ao quadrado mais mx mais n igual a zero, a gente descobre que o m, que é o coeficiente do x, é zero, o m é zero, e o n, que é o termo independente, é 7. O n é 7. Como ele pede o valor de m mais n, 0 mais 7, 7. Beleza? Então, essa é uma solução para essa equação. Eu vou propor uma segunda solução aqui. 7, resposta letra D. Tá? Esse vídeo talvez fique um pouco longo, tá? Mais do que a média, porque eu queria aproveitar para explanar mais de uma solução para esse problema que você podia abordar. Tá? Mas, se você não tiver interesse, você pode pular o vídeo e ir para outro vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Uma segunda solução para esse problema seria simplesmente utilizar as relações de soma e produto. Tá legal? Então, vamos lá. A gente tem a equação x ao quadrado mais mx mais n igual a zero, certo? A soma das raízes é menos b sobre a. No caso, o a é 1 e o b seria m. Então, menos m sobre 1 é igual à soma das raízes. Lembrando que as raízes dessa equação são a mais 1 e b mais 1. Então, menos m sobre 1 vai ser igual a soma das raízes, que é a mais 1, mais b mais 1. Consequentemente, aqui é igual a mais b mais 2, certo? Agora, quanto vale a mais b? Repare que a e b são as raízes dessa equação aqui, né? Da equação original. Então, olha só, se você for olhar para a equação original, ela é assim, x ao quadrado, vou colocar aqui no canto, x ao quadrado mais 2x mais 8 igual a zero. Então, como as raízes são a e b, então a gente pode tirar que a mais b é menos b sobre a, que é menos 2, e AB, o produto, é igual a C sobre A, que vale 8, certo? Beleza? Então, esse A mais B aqui vale menos 2. Menos 2 com mais 2, 0. E aí chegamos na mesma conclusão. O M é 0, certo? Porque menos M dá 0, então M é 0. Agora, vamos achar o N. Repare que o N é o termo independente dessa equação do segundo grau, que tem como raízes A mais 1 e B mais 1. Então, ele é o produto delas. Então, N, que é C sobre A, né? No caso, N sobre 1. Deixa eu colocar aqui. N sobre 1 é igual ao produto das raízes. Então, A mais 1 vezes B mais 1, certo? E agora você pode aplicar a propriedade distributiva, né? Então, você vai multiplicar A com B, A com 1, 1 com B, 1 com 1. Então, você vai obter AB mais A mais B mais 1, certo? Olha que interessante. Quem é AB? AB vale 8. Por quê? Porque é o produto das raízes da outra equação, né?
E A mais B, quanto vale? Menos 2. Consequentemente, a gente tem que n é igual a 7. 8 menos 2 dá 6, mais 1, 7. N é igual a 7. Pronto. Assim, m mais n é igual a 0 mais 7, que é igual a 7. Chegamos na mesma conclusão, apenas usando as relações de soma e produto das raízes da equação do segundo grau. Tá? Tem ainda uma terceira solução, aí para ter espaço eu vou dar uma apagada aqui nessa parte, tá? Se você quiser tira um print aí. Eu vou apagar essa parte em que eu falei sobre forma fatorada. E agora vou explicar uma terceira solução. Essa provavelmente é menos conhecida para os alunos que querem SpaceX. Esse é um assunto que a gente não costuma tratar nas turmas SpaceX. Ele é mais tratado em turmas IMITA ou talvez até uma turma mais preparatória para a AFA, que são as transformadas, as equações transformadas. Então, o que acontece? A gente tem a equação x ao quadrado mais 2x mais 8 igual a 0. Né, que tem raízes A e B. A gente quer encontrar uma nova equação cujas raízes são as mesmas equações dessa adicionadas uma unidade. Quando a gente quer fazer isso, a gente cria uma nova variável, que vai ser y igual a x mais 1, né, porque são os valores de x adicionados uma unidade. Daí a gente tira aqui x é igual a y menos 1, certo? E aí a gente substitui na equação original para encontrar uma nova equação na variável y. Então vai ficar y menos 1 ao quadrado mais 2 vezes y menos 1 mais 8 igual a 0. Desenvolvendo aqui, y ao quadrado menos 2y mais 1 mais 2y menos 2 mais 8 igual a 0. Bom, o menos 2y simplifica com mais 2y e a gente obtém a equação y ao quadrado mais 7 igual a 0, certo? Então, essa equação em y, ela é a equação que tem como raízes as raízes da equação original somadas de uma unidade. Por quê? Porque o y vale x mais 1. Então, isso é o que a gente chama de equação transformada. Quando você tem uma equação polinomial e você quer achar uma outra equação polinomial cujas raízes dessa nova equação têm alguma relação com as raízes anteriores. Por exemplo, essas novas raízes têm uma unidade a mais que cada uma das anteriores. Ou essas novas raízes têm o dobro das anteriores. Aí você faz uma mudança do tipo y igual a 2x. Entendeu? Para você chegar numa nova equação, em y no caso, que vai conter as raízes transformadas. Tá? Esse é um assunto pouco abordado em provas, por isso que se você tiver dificuldade nessa terceira solução, fica tranquilo, eu pede aqui nos comentários que eu faça um vídeo sobre transformadas de equações polinomiais, tá? Equações transformadas. Beleza, pessoal? Então tá aí 3 maneiras de você chegar na resposta, né? Letra D. Valeu, gente? Muito obrigado aí e até mais.